pessoal, bom dia, tudo bem? Seguinte, a gente vai sair um pouquinho da parte de fisiologia, né? De sistemas do corpo humano. Agora a gente vai um pouquinho para a parte de doenças, tá? Então a gente vai começar com as protozooses, ou seja, as doenças causadas por protozoários, beleza? Então a gente viu doença de Chagas e a gente vai ver agora malária, beleza? Vamos lá. Seguinte, pessoal, tem 3 doenças que mais assustaram a humanidade, né, até hoje, porque elas mataram muita gente em pouco tempo, que foram, né, a peste negra, né, peste bubônica, que é transmitida pela pulga do rato, né, uma bactéria, a varíola, foi uma doença viral, e a gripe espanhola, que também foi uma doença viral. Acredita-se que a peste negra, lá no século XIV, XV, matou mais ou menos 200 milhões de pessoas. A varíola também, 200 milhões. A gripe espanhola tem registro de 50 milhões de mortes, mas acredito que seja o dobro que isso, seja 100. Tá? Então foram doenças que mataram muita gente, em pouco tempo, tá bom? Mas a malária foi a doença que mais matou até hoje. Por quê? Acredita-se que a malária matou mais ou menos 400 milhões de pessoas. Mas por que ela não é tão temida como essas outras? Porque é o seguinte, a malária tem registro dessa doença, tá? Desde antes de Cristo, né? Que tem registrado que pessoas morriam de malária. Então, se você pegar as mortes de malária desde antes de Cristo até hoje, que ainda acontece morte por malária, em tantos mil anos aí, matou 400 milhões, tá? Mas não assusta tanto, porque ela matou tudo isso, mas em 3, 4 mil anos, né? Agora você pega uma peste negra, matou 200 milhões em pouquíssimos anos. Tá? Então por isso que ela acaba não assustando tanto, né? Não entrando na lista das piores doenças do mundo, tal. Mas, piores pandemias, mas ela mata ainda, tá bom? Seguinte, a malária é transmitida por um mosquito, que é o mosquito do gênero Anopheles, né? Ou mosquito prego. É um mosquito que vive, né? Tem muito dele lá na Amazônia. Então na região norte é a região que mais vai ter incidência aí da malária. Esse mosquito, quando ele pica, né? A fêmea só, tá bom? Igual o Aedes, só a fêmea que pica. Para postura de ovos, ela precisa de sangue. Então, ela se alimenta de sangue humano e acaba injetando os protozoários na pessoa. Tá? Esses protozoários são chamados de esporozoítos. Esses esporozoítos caem na corrente sanguínea humana e vão para o fígado. Lá dentro dos hepatócitos, ou seja, as células do fígado, ele sofre uma esquizogonia, ou divisão múltipla. O que é isso? É um tipo de reprodução assexuada, na qual um protozoário ele vai produzindo vários núcleos, aumentando o citoplasma, e aí cada núcleo daquele se divide com um pouquinho do citoplasma e vira um novo indivíduo. Tá? Nessa esquizogonia, ele vai gerar indivíduos jovens, né, prematuros, chamados merozoítos. Esses merozoítos vão para os glóbulos vermelhos, eles invadem as hemácias. E lá dentro continuam se multiplicando, gerando mais merozoítos. Quando esses merozoítos dentro das hemácias acabam rompendo as hemácias, a hemácia acaba liberando a toxina, né, que eles produzem, os protozoários produzem. E aí a pessoa tem uma febre, infecção, né, o calafrio, febre, tremor, enfim, tá? É uma coisa uma febre bem alta, tá? Só que aí, a hora que eles entram de novo na hemácia, depois de algumas horas a febre, né, depois de algumas horas ela para. Aí só depois de uns dias que vai ter febre de novo. Então a malária, gente, ela tem esse pico de febre, de sintomas regular. Ou é febre terçã, que é de 3 em 3 dias, ou febre quartã, de 4 em 4 dias. Tá? Aí o que vai definir se a febre é terçã ou quartã? O tipo de protozoário, a espécie do protozoário. O gênero do protozoário da malária é o Plasmodium. Só que aí tem 3, o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax e o Plasmodium malariae. O malari, ele causa febre quartã, de 4 em 4 dias. Os outros 2 causam febre terçã, tá? De 3 em 3 dias. Então tem esses intervalos regulares. Então tem até a música, né? Aquela música As Águas de Março, né? Fala de febre terçã e tal. A quartã é bem menos comum, tá? No Brasil, 95% até mais dos casos de malária são febres terçãs, certo? Aí tem a terçã maligna e a benigna. A benigna não leva à morte, a maligna leva à morte, tá? Por isso é benigno e maligno. O falciparum é maligno, tá? E o vivax é benigno, ok?
tem aí o nominho para vocês verem certinho como se escreve o nome científico, tá? O falciparum, vivax, o malariae, tá? O malari, né? Tanto faz. Então, pessoal, só voltando lá no ciclo de vida, né, do protozoário, o mosquito pica o homem, lá os esporozoítos, né, que é a forma infectante do protozoário, invade o fígado, dentro do fígado sofre uma divisão múltipla, gera merozoítos que invadem as hemácias, e aí multiplica também na hemácia, estoura, né, rompe a hemácia e invade outras. Alguns merozoítos, eles sofrem uma diferenciação e viram gametócitos. E aí quando o mosquito pica uma pessoa e se contamina, ingere esse gametócito, dentro do estômago do mosquito, o gametócito se diferencia em gameta. E dentro do estômago do animal, né, do mosquito, os gametas vão se fundir e virar um novo indivíduo, tá? Ou seja, um novo esporozoíto, que é a forma infectante da doença. Então, para vocês terem uma ideia, né, para vocês observarem, no homem a reprodução que o protozoário faz é assexuada e no mosquito é sexuada. Ou seja, o homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o hospedeiro definitivo, tá? O hospedeiro definitivo não é porque ele fica mais tempo naquele hospedeiro, não é isso, é porque o parasita faz a reprodução sexuada dentro dele, tá? Então o mosquito prega o hospedeiro definitivo e o humano é o intermediário, certo? Uma curiosidade, gente, que vocês têm que saber. Muitas pessoas que têm na África, que convivem com uma doença chamada anemia falciforme, elas são resistentes à malária. Então tem uma região lá da África que quase a população inteira tem anemia falciforme. Por que é bom ter anemia falciforme? Como que a seleção natural selecionou uma anemia, uma coisa ruim para o corpo? Porque, pessoal, quem tem anemia falciforme, as hemácias têm formato de foice. O protozoário não consegue invadir essa hemácia. Então a pessoa é resistente à malária. E é uma região endêmica de malária, tem muita malária ali. É melhor ter uma anemia e morrer com 30 e poucos anos, né, do que ter malária e morrer de criança. Então a seleção natural acabou selecionando as pessoas que têm o gene ou têm a anemia falciforme. Tá? Um caso bem curioso de seleção natural. Por mais que seja uma doença, mas é melhor ter essa doença do que ter uma outra. Porque quem tem a outra acabava morrendo antes da reprodução, né? Antes de chegar na fase reprodutiva, né? Já morria. Agora quem tem anemia falciforme vai morrer mais cedo se não tratar? Vai. Só que passa dos 30, né? E pelo menos dá para se reproduzir antes. Segundo a seleção natural, né? Acontece isso. Ok? Então, pessoal, a gente viu sobre malária, tá? Somente isso, bem simplesinho. E vamos seguir aí com as doenças, até chegar nas verminoses, que são bem legais, tá bem nojento, tá? Bons estudos.